Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos começar, então, o conteúdo de membrana plasmática, que é o conteúdo mais importante desse nosso primeiro bimestre, como eu já vinha citando nas aulas anteriores. Então, só para recordar, né, nós tivemos, na semana antes da Páscoa, nós tivemos o seminário sobre a química da célula, onde nós pudemos conhecer um pouquinho sobre a água, aqueles nomes polar e apolar, hidrofílico e hidrofóbico, né? Todos esses conceitos a gente já aprendeu no seminário, né? Os alunos que não puderam participar, pode acessar, né, a apresentação do seminário, tem o link no Classroom, você pode resgatar esse conteúdo que nós vamos rever hoje, tá? Além da água, a gente também vai ver os compostos dos lipídios, das proteínas, dos carboidratos, né? Tudo isso nós vamos reunir as informações para a gente entender a aula de membrana plasmática. Sobre os sais minerais, a gente vai trabalhar apenas na semana que vem. Quando o professor der a aula de transporte, aí sim eu vou falar dos sais minerais. Para hoje vai ficar água, lipídio, proteína e carboidrato, tá? Então o professor vai compartilhar a tela com vocês. Vocês podem ir anotando os tópicos no caderno, os tópicos importantes. Vocês não precisam, não vão precisar entregar nada para o professor nessa semana, apenas anotar esses tópicos no caderno para a gente poder fazer uma boa prova no final do mês, tá? Então, hoje nós vamos conhecer a estrutura dessa membrana plasmática, como ela é, tá? E na semana que vem a gente vai ver um pouco sobre o transporte, combinado? Então, o que vem a ser membrana plasmática? A membrana plasmática nada mais é do que uma membrana, uma estrutura, que define os limites da célula. Define os limites dos compostos dentro da célula, diferente dos compostos fora. Vocês podem ver no desenho, né, que tem uma membrana plasmática aí, uma membrana, uma estrutura que define esses limites. Dentro da célula, ela consegue manter certas moléculas que são diferentes daquelas moléculas que ficam para o lado de fora. Tá? É graças a essa membrana plasmática que permite que a vida existe, permite criar ali dentro um ambiente para que esses compostos químicos possam trabalhar. Tá? Dentro da célula também pode ter outras membranas. Por exemplo, tem a membrana plasmática, é a que delimita a célula, composto do citoplasma e do meio de fora. Já dentro da membrana, quando a gente for estudar as organelas, o núcleo, a mitocôndria, todas essas organelas, elas também são formadas de membrana, igual a membrana plasmática. Mas essas membranas internas, tá? A gente não chama de membrana plasmática, a gente chama simplesmente membranas. A membrana plasmática é só aquela que contorna a célula contorna o limite da célula, separando o meio extracelular e citoplasma. Combinado? Aqui é uma foto de um pedacinho de uma célula, né? Que mostra o meio extracelular aqui e o citoplasma dentro da célula. Verifiquem essa delimitação, que é a membrana plasmática, tá? Essas duas linhazinhas que estão aqui, eu já vou explicar por que duas linhazinhas, tá? Você pode ver que tem uma linhazinha mais escura, um trechinho mais branquinho no meio e depois uma outra linhazinha mais escura, né? É uma membrana muito fininha, muito delgada, né? Mas ela funciona como uma barreira que separa o conteúdo de fora e o conteúdo de dentro. Tá? Essa barreira, ela também seleciona o que vai entrar e o que vai sair na célula, ok? Então, ela controla muito bem quem entra e quem sai aí da célula, tá? Então, como eu falei, nós vamos ver esses compostos. A água, lipídio, proteína e carboidrato. Sais minerais vai ficar para a semana que vem. Aqui tem o desenho de uma célula, né?
E quando a gente pega essa membrana plasmática e amplia, a gente tem esse desenho aqui, que eu já vou explicar para vocês. Nós temos aqui lipídios, nós temos proteínas e nós temos também carboidratos, tá? Fora da célula, água. Dentro da célula, água também, tá? Bem, vamos começar com os lipídios, que a gente já viu essa estrutura na semana antes da Páscoa, né, no seminário. Nós vimos que o grupo dos lipídios apresentou para a gente, né, os fosfolipídios. O que vem a ser fosfolipídio? É um lipídio que tem um fósforo, um radical fosfato, tá? O lipídio, como a gente já viu, né, os lipídios, eles são apolares, eles não têm polo positivo e negativo, portanto, os lipídios, eles são hidrofóbicos, eles não se misturam com a água, porque a água tem carga positiva e negativa. Vimos isso no seminário já, tá? Então, não tem nenhuma novidade até o momento agora. O grupo mostrou, né, que essa cauda longa de carbono, daqui até lá embaixo, né, essa é a parte hidrofóbica. Essa é a parte hidrofóbica. Esse é o ácido graxo, o lipídio. E ele tem duas caudas, né, uma mais retinha e uma outra que pode ser um pouquinho tortinha, né, que tem uma dupla ligação, que é um lipídio insaturado. Então, essas caudas, elas são hidrofóbicas. A cauda, né, aqui é uma representação um pouco mais simplificada, né, as caudas, né, são os lipídios hidrofóbicos, não mistura com a água. Já essa região colorida aqui em cima, né, tem um radical fosfato, tem uma carga, tem uma carga aqui, então ela é polar. Por ela ser polar, ela é hidrofílica. Hidrofílica porque a cabeça desse fosfolipídio tem afinidade com a água, tá? Então, se você joga um fosfolipídio lá na água sozinho, né, essa cabeça, ela vai ficar voltada para a água, porque ela tem feeling, afinidade hidrofílica. As caudas são hidrofóbicas, elas vão fugir ao máximo da água que elas puderem, ok? Então, veja, ainda no grupo dos lipídios, quando apresentou o seminário, né, a gente tem aqui representando essas bolinhas vermelhas a água, e esse em azul, o lipídio. Então, os lipídios, como eles são hidrofóbicos, eles tentam se juntar uns com os outros para diminuir o máximo o contato que eles vão ter com a água. Tá? Como as caudas são hidrofóbicas, as caudas hidrofóbicas vão se juntando umas às outras, de modo a evitar o contato com a água, e a cabeça fica em contato com a água. Tá? No caso dos fosfolipídios, que tem duas caudinhas, né, fica cauda hidrofóbica de um fosfolipídio e depois cauda hidrofóbica de outro fosfolipídio ali embaixo, cauda com cauda. Tá? E aí, então, ele cria, né, essa cabeça aqui, ela é hidrofílica, então vai ter água desse lado. A cabeça ali embaixo também é hidrofílica, vai ter água ali embaixo. E esse meio aqui da cauda hidrofóbica não vai ter água. Cria uma separação, né? Por isso que naquele desenho aqui, né, a gente via uma linha mais escura, uma branquinha no meio e depois embaixo uma outra linha mais escura. O que vem a ser isso? As linhas mais escuras correspondem às cabeças hidrofílicas. E essa linhazinha branquinha ali corresponde a essas caudas hidrofóbicas. Então, aqui nessas caudas hidrofóbicas não tem água. Tem água só para o lado de fora da célula e para o lado de dentro. Tá? Pessoal, entenda que essa separação, né, separa água ali e separa água lá, cria uma barreira. Ela impede que coisas entrem e saiam. Tá? Essa formação, ela acaba sendo espontânea, né? Então, eu tenho ali uma camadinha mais escura, que é a cabeça hidrofílica, uma linhazinha branca, que não tem água, né? E uma linhazinha mais escura, que cadeia hidrofílica de novo, né? Essa membrana, ela vai se formando, fechando como se fosse uma bola, formando uma célula redonda. Tem que imaginar uma bola em 3D, né? Então, ela separa aqui dentro, né?
ela separa em todos os lados, né, em todas as dimensões, né, ela separa o conteúdo de dentro, fica isolado. Não tem o contato direto com aquilo que está em fora. Então, mantém ali dentro estruturas químicas que permitem a vida. Por isso que a célula é chamada a menor unidade da vida, tá? Aqui os fosfolipídios. Olha que desenho mais bonitinho. Eu tenho cabeça hidrofílica e as duas caudas hidrofóbicas. Cada fosfolipídio vai ter uma cabeça hidrofílica, duas caudas hidrofóbicas. E esses fosfolipídios, né, cria então essa bicamada, porque um fosfolipídio nesse sentido e o outro fosfolipídio ali embaixo, né? Fica cauda com cauda, hidrofóbica. Tá? Então, forma duas camadas de lipídio, por isso bicamada, bi de duas, tá? Bicamada de lipídio, e esses lipídios, eles estão em constante movimento, eles não ficam paradinhos ali, eles estão o tempo todo se movimentando. Eles podem fazer um movimento de rotação, eles podem sair de um lugar e ir para o outro, eles podem sair desse lado e ir para o outro lado da membrana, tá? O fato é que aqui, na cabeça, nessa região onde só tem cabeça, ela é hidrofílica. Então, desse lado de fora da célula vai ter água. Do lado de dentro também vai ter cabeça dos fosfolipídios. A cabeça também é hidrofílica. Então, para o lado de dentro da célula também vai ter água. Qual que é a parte hidrofóbica da membrana? A parte hidrofóbica seria aquela linhazinha branquinha que eu mostrei nas imagens anteriores. E ali, então, mostra a parte hidrofóbica. Aqui, nessas caudas dos fosfolipídios, não tem água. Tá? Fica um espaço sem água. Ok? E com relação às proteínas, falamos já dos lipídios, né? Os lipídios são esses em cinza, cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Parece um grampozinho, né? Você tá vendo como é bonitinho o desenho? Aqui embaixo, mesma coisa, cabeça hidrofílica e as duas caudas hidrofóbicas, caudas voltado para a cauda. Mas eu quero falar das proteínas, né? No seminário, o grupo que apresentou as proteínas falavam dos aminoácidos, que são bloquinhos, né? Um aminoácido se junta com outro, com outro, com outro, com outro, e vai formando uma proteína. Aqui estão os aminoácidos: asparagina, serina, glicina, prolina e assim por diante. Todas as inas lá dos aminoácidos que nós vimos, tá? Essas proteínas, elas vão estar inseridas, elas podem atravessar a membrana, né? Esses aminoácidos em amarelos, eles também são aminoácidos hidrofóbicos, que não gostam de água, são aminoácidos que não têm carga positiva e carga negativa, tá bom? As proteínas, elas podem ser as integrais, que são íntegras, elas atravessam totalmente a membrana. Então, vamos ver aqui quem é fosfolipídio. Fosfolipídio é esse da cabecinha roxa com as duas caudas amarelinhas, as caudas hidrofóbicas. Lembrando, aqui é o meio extracelular, o meio de fora, aqui é o citoplasma da célula, a parte de dentro. As duas cabeças são hidrofílicas. As caudas criam um ambiente hidrofóbico. Então, aqui nesse meio dessas caudas não tem água, forma uma barreira, né? Onde estão as proteínas? As proteínas são essas aqui. Essa em laranjado, né? Tem aqui uma proteína que atravessa a membrana de um lado para o outro. Proteína integral. Ela integra totalmente a membrana. Essa outra proteína, ela passa 1, 2, 3 vezes no plano da membrana, né? Ela faz essas dobras. Também é uma proteína integral. O que é proteína periférica? A proteína periférica é aquela proteína que vai ficar só de um lado da membrana. Ela não se integra totalmente na membrana. Tá? Ela pode ficar só do lado de fora da membrana ou então só do lado de dentro da membrana. Tá? Por isso que ela é chamada de periférica. O professor vai mostrar um vídeo para vocês bem legal agora,
que é um vídeo que foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor vai mostrar só um pedacinho do vídeo para vocês verem a movimentação desses fosfolipídios, as proteínas, tudo se move. É bem bonito, tá? Vamos lá. Tirei o som aqui. Esses aqui são as cabeças hidrofílicas dos fosfolipídios. E esse em verde aqui em cima são as proteínas. Verifiquem os fosfolipídios. Tá vendo que eles estão o tempo todo se mexendo ali, ó? Eles vão mudando de lugar, tá? E aqui a bicamada lipídica. Vou dar uma pausa aqui, tá? A cabeça hidrofílica, as caudas hidrofóbicas. Embaixo, cadeia hidrofílica, cauda hidrofóbica, tá? E aqui no meio da membrana a gente tem o colesterol. Sempre nas nossas células tem esse colesterol. Esse colesterol, ele é importante pra gente, tá? Não é aquele colesterol ruim, não. Aquele que pode provocar um infarto, entupir as nossas veias, tá? E além dos fosfolipídios, essa daqui, por exemplo, é uma proteína integral. Ela atravessa totalmente, né, a membrana de um lado para o outro. Tá? Então, verifique que tudo está sendo movimentado. Eu tenho água de um lado, água de outro, mas nessa faixazinha hidrofóbica das caudas não possui água. Tá? É bem bonitinho, né? Eles ficam todos se movendo, né? E as proteínas, elas podem mudar de lugar, os fosfolipídios, eles estão sempre se mexendo, né? Aqui em laranjado, roxo, verde, tudo são proteínas. E aqui são os fosfolipídios. Agora, aqui está mostrando o citoplasma, o lado de dentro da célula. A gente vai ver depois o citoplasma em outro momento. E, novamente, aqui, a membrana plasmática. A bicamada de fosfolipídio, e esse roxo que passa uma, duas, um monte de vezes na membrana, é uma proteína integral, tá? Bem legal. Essa já é uma proteína periférica, tá vendo, ó? Por que periférica? Porque ela tá só de um lado da membrana, ela não atravessa a membrana totalmente, tá? Muito bem. Depois, numa outra ocasião, o professor mostra para vocês esse vídeo aí da Universidade de Harvard, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Pessoal, essas proteínas, veja, os fosfolipídios, eles causam ali uma barreira, certo? Nos fosfolipídios, nada entra e nada sai. Quem vai fazer o controle de entrada e saída de substâncias, quem vai desempenhar as outras funções das células são as proteínas, tá? Então, na aula da semana que vem, o professor vai falar sobre os transportes de substâncias. E aí nós vamos resgatar um pouquinho sais minerais também, né? Por onde as substâncias entram e saem? Pelas proteínas. Só que a proteína também não é assim, vou deixar entrar qualquer coisa, vou deixar sair qualquer coisa. Não. Ela sempre controla quem entra e quem sai da célula, tá? Pessoal, a membrana plasmática, né? Essa bicamada de lipídios, bicamada, porque são duas, né? É chamada de mosaico fluido. Por que mosaico? Porque tem proteína e lipídio, como se fosse um mosaico, juntando peça por peça, né? Então, o mosaico vem a ser isso. Proteínas e lipídios que estão formando um mosaico. E fluido porque eles estão se movimentando. Vocês viram lá no vídeo? É sempre dinâmico, né? Os fosfolipídios estão dançando ali, eles estão se movimentando. As proteínas, elas podem sair de um lugar e ir para o outro. Então, na membrana plasmática, a gente chama de modelo do mosaico fluido, tá? E por último, os carboidratos. Os carboidratos nós já vimos, né, no desenho lá dos grupos que apresentaram os carboidratos, eles são formados por aqueles anéisinhos, né, que podem ser um hexágono ou então um pentágono, sempre são aqueles anéisinhos. E esses anéisinhos vão se juntando um com o outro, né, tem os monossacarídeos, que é um anelzinho só, disacarídeos, que são dois anéisinhos, polissacarídeos, que são vários anéisinhos, né. E esses carboidratos, né, vocês podem ver aí que são os anéisinhos, em azul, eles sempre vão estar do lado de fora da célula, eles não vão estar voltados para o citoplasma, tá?
Por que isso, pessoal? Porque a função do carboidrato é fazer o reconhecimento do que está passando por fora. Então, as células que precisam fazer essa função de reconhecer aquilo que está por fora, tem bastante carboidrato fora dela. Exemplos, essa imagem aqui embaixo é um glóbulo branco, um linfócito, é um glóbulo de defesa. Como que o glóbulo de defesa vai saber o que é do nosso corpo e o que é um corpo estranho? O carboidrato e fora da membrana plasmática faz esse reconhecimento, tá? Outro exemplo são essas células aqui, né, do intestino que absorvem nutriente. Para as células absorver o nutriente, tem todo um carboidrato por fora que reconhece o nutriente que está passando ali no intestino, para daí fazer a absorção. Combinado? E aí ele reconhece, opa, isso daqui é bom para a célula, isso daqui é o carboidrato, isso daqui é um lipídio, reconhece os alimentos e absorve. Tá? Pessoal, para a aula de hoje, eu quero que vocês desenhem essa figura no caderno. Essa figura está representando a bicamada lipídica e o modelo do mosaico fluido. Eu quero que vocês pausem o vídeo, desenhem essa imagem no caderno, porque no dia da prova eu vou cobrar esse desenho. E vocês hoje, já fazendo esse desenho, vocês já vão automaticamente responder uma pergunta da prova, tá? Que é o desenho da membrana plasmática. Então, precisa desenhar os fosfolipídios, tá aqui o fosfolipídio, tá vendo? Cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. 2 camadas, uma aqui e a outra embaixo. Tem aqui o colesterol. Esse em roxo são as proteínas. Tem 2 tipos, as proteína integral, que é aquela que atravessa, se integra totalmente na membrana, e a proteína periférica, tá? São as coisas importantes. O carboidrato, a gente desenha ele no formato do anelzinho, do mesmo jeito que o grupo que apresentou os carboidratos mostrou para a turma, né? Então, aqui está em verde, os carboidratos, eles podem estar ligados às proteínas e também podem estar ligados aos lipídios, tá bom? Sempre para o lado de fora e nunca para o lado de dentro, tá? Para terminar a nossa aula, o professor vai falar de algumas curiosidades. A membrana plasmática tem algumas especializações. Uma delas são essas dobras na membrana plasmática que a gente chama de microvilosidades, microvilos. Ela tem essas dobras para aumentar a superfície da membrana. Por exemplo, eu tenho aqui a membrana reta, né? Vamos imaginar aquela célula lá do intestino que precisa absorver, né? Se a membrana daquelas células fossem retinha, ia ter só essa parte de membrana para fazer a absorção. Agora, se ela ter microvilosidades, esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ela pode ter mais membrana, para aumentar a quantidade de superfície para fazer a absorção. Tá? Microvilosidades, estão nas células do intestino. Como aqui, por exemplo, né? Tá vendo que eles desce e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Tudo isso são microvilosidades. A membrana vai fazendo assim, tá? Então, pegando aqui um pedacinho do intestino, né? Alguns alunos já viram isso daqui lá no 8º ano, né? Sobre essas microvilosidades. São as células que absorvem os alimentos, tá bom? Essa fumacinha que está aqui meio cinza, tá vendo? São os carboidratos que fazem o reconhecimento para a célula poder absorver, tá? Outra curiosidade são as junções das células, né? Essas proteínas, elas podem formar pequenos domínios. As proteínas podem se juntar umas com as outras e pode ter de um lado por exemplo, aqui, né? Dessa célula, tá vendo? Tem uma célula e do lado uma outra célula, desse lado uma outra célula. Isso daqui seria o núcleo dela. Aqui em cima posso ter proteínas do tipo A, que desempenham determinadas funções, e embaixo eu posso ter outros tipos de proteína, uma proteína B, por exemplo, que vai desempenhar uma outra função. E elas podem se juntar com a célula vizinha, né? Criar uma junção entre uma célula e outra. Tá? Também é outra curiosidade.
E a terceira curiosidade é essa fagocitose e pinocitose. A membrana plasmática, ela pode englobar substâncias, né, do meio de fora e trazer para dentro do citoplasma. A fagocitose, como vocês estão vendo aí, prolonga a membrana plasmática, envolve uma substância e traz para o citoplasma. A pinocitose não emite a membrana para fora, e sim para dentro, é a diferença. Fagocitose emite para fora, né? Esse tipo pseudópode, um falso pé, pseudo-falso, pode pé, pseudópode, falsos pés. Tá? A membrana faz isso. Tá? Lá no livro didático vai aparecer uns termos que o professor não gosta muito de usar. Ele usa assim: fagocitose é englobamento de partícula sólida, pinocitose, partícula líquida. Muito feio isso, e não é assim que acontece, né? Isso já foi caído em desuso há muito tempo atrás, mas tem uns livros que ainda traz essa nomenclatura feia aí. O correto é: fagocitose emite o pseudópode, né, para fora, engloba e traz a substância para dentro. Pinocitose faz uma invaginação, é para dentro, né? Ela invagina para dentro, como você está vendo ali. Olha outro desenhozinho de fagocitose. Percebe como a membrana plasmática, ela emite um pseudópode para fora. Né? Mais uma vez, ali, ó, fagocitou, criou, né? Projetou a membrana para fora. A pinocitose é diferente, ela cria essa invaginação, né? Essa é a diferença de fagocitose e pinocitose. Anota isso porque eu vou cobrar na prova também, tá bom? E é isso, pessoal. Aqui encerra a nossa aula. Faça esse desenho que o professor está sugerindo. Não precisa entregar nada, não precisa enviar nada de foto para o professor. Semana que vem, aula de transporte, para a gente entender como as substâncias atravessam essa membrana plasmática. Combinado? Pessoal, até mais. Um grande abraço aí.